hoje, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amados, janeiro, primeiro mês do ano, e vem uma pergunta: como começar bem? Como começar bem o ano? Eu acho que isso precisa ser uma pergunta não só minha, mas de todos nós. Como eu posso começar bem? Como não errar? Como não tomar decisão precipitada? Como não errar naquilo que eu mais quero acertar nesse ano que vai se iniciar? Esse é o primeiro domingo do mês, esse é o primeiro mês do ano. Então são as nossas primeiras tomadas de decisão de 2024. E para isso eu quero relembrar alguns pilares da nossa igreja. Se você está aqui hoje, nós somos a Igreja Evangélica Nova Aliança. Na nossa placa tem amar a Deus e amar pessoas. O título da mensagem de hoje é amar a Deus. É o primeiro pilar da nossa igreja. E eu queria falar com vocês sobre isso. Cadê o pessoal aí? Está aí alguém para me ajudar? Na projeção? Tá aí o slide, está aí? Pode colocar. Nós buscamos em Deus ser uma igreja que em primeiro lugar ama Ele sobre todas as coisas. Mas isso não é um versículo da Nova Aliança, é um versículo da Palavra de Deus. É Mateus capítulo 22, verso 37. Quando Jesus foi perguntado sobre qual era o maior mandamento, a resposta dele foi a mesma que está nos 10 mandamentos. Ele só repetiu o que a Bíblia já afirma antes: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o maior mandamento. E maior que esse mandamento não existe. Jesus vai dizer o quê? No verso seguinte: o segundo semelhante a este. O segundo semelhante. Mas o próprio Cristo não disse o primeiro é amar pessoas e o segundo. Não, ele disse o primeiro é amar a Deus. E o segundo semelhante. Semelhante porque também é amar. Também é amar. Amar a Deus e semelhante também amar pessoas. Então esse é o nosso primeiro pilar como igreja. Mas não é só o nosso primeiro pilar. É uma forma da gente caminhar, meus irmãos. E nós temos 7 pilares. Nós buscamos no Espírito ser uma igreja que ama Deus e ama pessoa, nos esforçando para viver uma vida por revelação, que expressa santidade e liberdade, conhecendo e vivendo da palavra e do poder de Deus. Pode passar, por favor. Se você está em casa, não sei se a câmera... Ok? Só isso aí? Ok. Amém. Então nós temos 7 pilares, se você puder anotar. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o seu próximo, né? Amar pessoas é o segundo pilar. O terceiro, nós buscamos ser em Deus uma igreja da palavra. Nós buscamos tudo que a gente vive como Nova Aliança ser uma igreja pautada na palavra, uma igreja que busca se fundamentar na palavra, uma igreja que não faz as coisas por fazer, mas que faz aquilo derivado da palavra. Nossos cultos de milagre, nossas doutrinas, nossas práticas, nossas conferências, nossos eventos que estejam respaldados na palavra. Eu já quero aconselhar. Está começando o ano, compre uma Bíblia nova. Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia. A primeira coisa que eu adquiri esse ano foi uma Bíblia. Eu já tenho Bíblia, já tenho várias, mas comprei mais uma. E ganhei outra, glória a Deus por isso. E ainda não tenho todas que eu quero, está longe. Faça um investimento espiritual na tua vida. Nós somos a igreja da palavra, nós precisamos ser o povo da palavra, meus irmãos. Se você não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia. Tem uma Bíblia que não descarrega, uma Bíblia de papel, para manusear ela, para ler. Comece a ler a Bíblia de novo. Eu comecei a ler a Bíblia de novo esse ano. Leia a Bíblia toda esse ano. Faça algo, não vou nem dizer sobrenatural, faça o básico. O básico para um cristão. Então nós buscamos em Deus ser uma igreja da palavra. É inadmissível que um adolescente já tenha lido todos os módulos de Crepúsculo, todos os livros do Senhor dos Anéis, até a história do Hobbit, e a gente não ter lido a Bíblia. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos todos os dias buscar
a sua fonte de aconselhamento não vai ser na hora do horóscopo no Mano Santana, precisa ser a palavra de Deus. Amém? Em quarto lugar, nós buscamos ser uma igreja do poder. O poder de Deus não cessou. O poder de Deus não acabou. Diga amém. Então nós buscamos em Deus ser uma igreja que vive o poder de Deus. Nós temos visto muitos testemunhos de cura, de milagre aqui na igreja. Pessoas que estavam em uma situação e Deus tocou a vida delas. Nós temos orado, eu tenho buscado orar por isso, pedindo a Deus esse poder. Meus irmãos, eu ainda não fui no velório e o morto ressuscitou. Eu não sei como vai ser nesse dia, mas eu continuo orando. Eu chego no velório e fico assim, eu digo, Senhor, agora, se é da tua vontade, levanta ele agora, e ele levantar e pedir uma xícara de café. Mas eu oro por essa causa. Eu oro quando eu chego numa UTI, no hospital, a minha oração é pela cura, é para que a pessoa levante, arranque os aparelhos e diga para o médico, eu quero ir para casa beber uma garapa de cana, que esse soro está me cansando aqui. Eu creio nisso, porque esse poder não cessou, e o melhor, ele está sobre as nossas vidas, amém? Quinto, nós buscamos ser uma igreja de santidade, uma igreja que agrada a Deus em santidade, uma igreja que se expresse em santidade, que busque viver uma transparência diante da presença do Senhor, que busque adorá-lo pela beleza da santidade dele. Em sexto lugar, nós buscamos ser uma igreja de liberdade, liberdade em Cristo, liberdade para viver tudo que a palavra do Senhor nos orienta, nos permite, não libertinagem, fazer o que eu quero e mostrar para Deus, fazer o que Deus me permite fazer, como diz o livro de Coríntios, como diz o nosso jejum nesses dias. E em sétimo lugar, nós buscamos em Deus ser uma igreja da revelação, amém? Uma igreja da revelação, para que a gente não viva cego, não ande sem rumo, mas para que a gente tenha uma revelação de quem Deus é e da direção de Deus para esse tempo. Então o título da mensagem de hoje era amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, primeiro João, depois a gente volta para Mateus. João capítulo 3. João capítulo 3, verso 16. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mateus 22:37. Mateus 22:37. Eu precisava ler primeiro Mateus, eu precisava ler primeiro João, para a gente ler agora Mateus. Mateus 22:37. A palavra do Senhor, respondeu o Senhor Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro pode passar o próximo verso 38. Esse é o primeiro e maior. Esse é o grande mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Vocês viram o Kelso, meu irmão, no culto? Ele está por ali assim. Ele é semelhante a mim, com a diferença que ele é mais bonito e eu sou mais humilde. Não, alguma coisa assim. Ele é semelhante. Muitas pessoas confundem. Hoje mesmo no primeiro culto alguém já confundiu a gente, né? Mas ele saiu primeiro, apesar de alguns perguntar se eu sou o mais velho. Ele é semelhante. Mas o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amada igreja do Senhor, todo edifício, todo prédio, toda construção precisa de um alicerce. Toda coisa forte que a gente quer viver precisa ter uma sustentação. A sustentação para todo cristão na terra precisa ser a busca por amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos nos esforçar para que o nosso amor ao Senhor, ele esteja acima de tudo, porque foi o próprio Jesus que estabeleceu isso.
Foi o próprio Cristo no seu ministério que estabeleceu isso. Jesus era filho de Deus. E ele declarou que o amor dele ao Pai era acima de todas as coisas. Eu estava lendo essa semana novamente o texto de Mateus capítulo 4, onde Jesus é provado no deserto. E olha que interessante, Jesus, em tudo, ele poderia dizer: eu não vou deixar a glória para o meu Pai, não, eu vou pegar essa glória para mim. Mas em tudo, o Senhor abre mão de todas as bênçãos que Satanás ofereceu, para obedecer ao seu Pai. Amados, amar a Deus sobre todas as coisas é a base da igreja. É o alicerce da igreja do Senhor e precisa ser o alicerce da vida de todo homem. Toda mulher antes de casar, todo homem antes de casar, precisaria primeiro descobrir se ele ama a Deus já. E segundo, se a sua noiva, se o seu noivo, se o seu namorado, se a sua namorada ama a Deus. Por quê, pastor? Porque o perigo é o sogro. Alguns entenderam. Se essa pessoa não é filha de Deus, não ama a Deus, ela é filha de quem, gente? Ah, o pastor não estou falando nada que a Bíblia não fale. O perigo é o sogro. Se você vai se relacionar com alguém que não é filho de Deus, que não ama a Deus, quem é o sogro, gente? Gente, está na Bíblia. Então, se você vai casar, se você vai ter uma amizade, como é ditado de mamãe, meu filho, presta atenção nas tuas amizades. Por quê? Porque mamãe já vê quem é o pai da tua amizade. Você não quer, eu quero saber do pai de ninguém. A mãe já está vendo, é filho do fulano que veio lá da Serra Pelada e gastou o dinheiro com o rapaz em casa. Lembra? É filho dele. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é um Deus de paternidade. Mateus 6,9. Pai nosso. De todas as tuas dúvidas para o começo de 2024. Meus irmãos, se pergunte se você já ama Deus mais do que tudo. Se você responder rápido, já tiver convicção, ora por mim então. Porque eu te digo, isso é uma guerra. É todos os dias, são todas as manhãs, é toda vez que você recebe um convite, é toda vez que você recebe uma proposta, é toda vez que você vai começar seu devocional, é toda vez que você pega o seu celular e vai abrir uma rede social, é na hora de respirar, é na hora de dirigir, é na hora de entrar em casa, é na hora de dormir. Amar a Deus fala de todas as coisas, meus irmãos. A gente já fez plano de carreira para 2024. Já desenhou o modelo certinho de quem vai ser o marido, a esposa. Já desenhou direito, vai para Cancún, vai para Concá, vai não sei para onde, vai pegar o frio no Chile, vai pegar o calor na África. Já fez tudo, já planejou tudo. Mas você já parou para pensar que a gente pode começar o ano muito errado, se o nosso coração estiver amando mais coisas do que Deus? E lendo Gênesis novamente, agora no começo do ano, nessa leitura da Bíblia de novo, eu estava olhando eu vi Deus diferente. Toda vez que eu leio a Bíblia, graças a Deus, o Senhor me faz enxergar ela com outros olhos. E nunca é a mesma coisa. Irmãos, eu imagino Deus criando tudo o que Ele criou, nos dando a vida, nos dando um sopro de vida, plantando o homem num jardim, criando todas as coisas, em Gênesis 1:26, dizendo para o homem: governe. E agora esse homem troca o Criador pela criação. Eu gosto muito de informática, de tecnologia. Eu gosto da Microsoft, do iOS, o sistema da Windows, o sistema da Apple, do seu iPhone aí. Mas eu gostaria muito de conhecer o Criador. Eu queria muito ter tido um tempo com Steve Jobs, com Bill Gates. Eu queria muito estar perto dessas mentes brilhantes. Sempre que eu vejo uma coisa boa, eu penso: quem projetou isso? Quem criou isso? Uau, eu falo aqui, sai ali, vocês ouvem aí. Eu queria um momento com essa pessoa. Então, se eu estou admirando aqui agora, eu estou usando um iPad, se eu estou admirando o sistema operacional dele, se eu estou usando um produto Apple, eu estou glorificando Steve Jobs. Não com a glória que vocês
pensaram, o que é para Deus. Mas eu estou dizendo, uau, você é demais, parabéns. Irmãos, todas as vezes que nós cumprimos o nosso propósito nessa terra, Deus é glorificado com isso. Você sabe o que é que diferencia eu e você dos anjos? Já parou para pensar olhando para a Bíblia? A capacidade de amar. Talvez essa seja a nossa principal diferença dos anjos. Os anjos foram criados para adorar a Deus. Isso é uma obediência. É o propósito da vida deles. Eles gastam com isso. Eles estão a serviço de Deus, ao nosso serviço. Agora eu e você, pastor, fomos criados para adorar a Deus. Também, mas tem uma diferença. Caímos, nos afastamos de Deus. E Cristo Jesus na cruz restaurou. Imagina você aí de casa que está assistindo esse culto, que a internet caiu. Então o técnico de TI foi lá e restabeleceu a conexão e você voltou a assistir o culto. Nós perdemos a conexão com o céu. Mas Cristo Jesus morre na cruz e Ele restabelece isso. Então, irmãos, nós que não somos obrigados a adorar a Deus, todas as vezes que adoramos a Ele por espontânea vontade, em um culto racional, espontâneo, você tem ideia de como isso é recebido por Deus? Então eu queria te motivar esse ano a rever os seus amores. Aquilo que a gente mais ama pesa mais na nossa balança, determina mais as nossas escolhas, pesa mais na hora das nossas decisões. Eu sou apaixonado pela minha família. Eu fiquei ontem um dia longe, eu estava conversando com os irmãos, dizendo, ô, saudade da minha mulher e do meu menino. Ô, meus irmãos, mas eu sei que nessa balança eles não competem. Eles não podem competir com o meu Deus. O amor a Deus, ele precisa estar em cima do amor pela esposa, do amor pelos filhos. Ele precisa ser incomparável. A palavra de Deus no livro de Mateus 22:37, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Todo é todo, tudo é tudo. Isso é esgotar as minhas forças. Isso é viver voltado para isso. Isso é como a mariposa que procura a luz. Isso é como um trem que precisa chegar a uma estação. Não tem. Hoje eu estava olhando para um trem pensando, que bicho obediente. Ele só vai para um lugar. Ele só obedece um trilho. Ele não se desvia do seu propósito. De todos os meus alvos e as minhas metas para 2024, sem medo de errar nesse altar, meus irmãos, rever os nossos amores precisa ser fundamental. Nós precisamos tirar todas as outras paixões e amores do trono e endeusar e colocar e primiciar o nosso Deus, porque Ele era antes de tudo, Ele está hoje e Ele será depois de tudo. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 9, verso 27, se conseguirem projetar para mim, por favor. Hebreus 9, 27. Da mesma forma, o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrenta o juízo. Diga comigo, uma vida. É isso. Eu acho lindo, irmãos, os filmes onde, o Ghost do outro lado da vida, e volta, o cachorrinho que olha para mim é um parente meu, é tudo bonito nos filmes. A minha Bíblia diz que na realidade cabe ao homem apenas uma vida. Essa miserável vida que nós temos, ela é muito pequena. Ela é comparada a um fósforo diante das chamas da presença de Deus da eternidade. E nessa pequena vida, nós precisamos buscar vivê-la de uma forma que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. No livro de Mateus capítulo 7, verso 22, Mateus 7, 22, abra sua Bíblia por favor. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Vocês estão lendo comigo? Não profetizamos em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônio, e não realizamos muitos milagres. Verso 23. Então eu lhes direi abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O nosso erro é ler esse texto como salvação. Não é. A ênfase desse texto não é salvação. A ênfase desse texto é relacionamento, meus irmãos. Um homem casado, ele não pode sair pela rua jogando psiu para outra mulher, elogiando outra mulher. Uma mulher casada, ela não pode estar dando atenção para outro homem. Uma pessoa que está calçada com um sapato, ela não pode dizer que o chão está quente, porque ela não está sentindo, é o sapato que está lá. Uma pessoa que está com guarda-chuva, ela não pode sentir a chuva sobre a sua cabeça. Uma pessoa que caminha com Deus, a eternidade não é uma opção, é uma consequência, irmãos. Eu prefiro ver salvação como um presente de um pai que está a vida inteira comigo, e não como uma coisa que eu vou deixar de qualquer jeito para no final da minha vida tentar conquistar. Não, a presença de Deus nessa terra é tão boa, que só nessa terra não é suficiente. O Senhor me dará a eternidade para me desfrutar da presença dEle. Então esse texto não é sobre salvação. Jesus não disse: afastai-vos de mim, vocês que não são salvos. Afastai-vos de mim, vocês que não viveram comigo. Tem muita gente que pode mencionar o meu nome em um lugar sem eu ter autorizado, sem eu estar sabendo. Tem muita gente aí usando o nome de Deus, e cuidado. Tudo que eu falo aqui, vocês precisam pegar a Bíblia e olhar se é de Deus, se é verdade isso. Tudo. Mas a palavra do Senhor diz que muitos que disseram, usaram o nome dele, ele vai dizer: afastai-vos de mim. Agora aqueles que caminharam com ele, aqueles que se relacionaram com ele, a Bíblia vai dizer que ele vai dizer: bendito, vinde a mim. Amém, meus irmãos? E tem uma chave que eu quero passar para você, se você puder anotar aí 3 conselhos. Primeiro, tem uma visão correta de Deus. Você quer amar a Deus sobre todas as coisas? Tem uma visão correta de Deus. Eu posso ouvir falar de um livro, mas eu posso ler. Eu posso ouvir falar de um filme, ou eu posso assistir. Quantos de nós, eu não vou pedir para levantar a mão, porque pode ser um amigo do lado. Alguém já falou mal de uma pessoa e você julgou, e depois essa pessoa se mostrou ser uma pessoa extraordinária. Mas você criou um pré-conceito por causa de uma imagem que te passaram. A gente fala em amar a Deus como Ele deve ser amado, por causa de uma imagem que alguém nos passou de Deus. Deus não pode ser adorado por alguém que tem uma imagem dele. Deus precisa ser adorado por alguém que busca conhecê-lo, igreja. Não é sobre ouvir uma igreja, é sobre estar com ele durante a semana. Pastor, onde é que eu descubro Deus? Tem um livro chamado Caçadores de Deus. Onde é que eu descubro Deus? Aqui. Onde é que eu conheço o seu caráter? Aqui. Onde é que eu descubro sobre o seu amor? Aqui. O Deus que estava antes de tudo está aqui. O Deus que está agora está aqui. O Deus que estará para sempre também está aqui. Ninguém vai para o céu atrás de um Deus que ele ouviu falar. Nós precisamos fazer da eternidade uma consequência de uma vida que eu já levava nessa terra. Primeiro, tem uma visão correta de Deus. Segundo, se apaixone por Ele. Você sabe que paixão é o que faz o amor permanecer muitas vezes. Paixão é o que faz a gente fazer besteira. A paixão é que faz a gente fazer loucura. Não é a paixão no relacionamento que faz as declarações emocionadas e impensadas. Se apaixone por esse Deus novamente, ou todos os dias. Se o seu relacionamento esfriou em dezembro, novembro, outubro, se reapaixone em janeiro. Redescubra quem é esse Deus.
Nesse relacionamento eu quero dizer quem está errado, é você. Porque no relacionamento homem, mulher, normalmente fica aquela guerra. É tu que está errado, assume, é você, é você, é você, é você, é você. Duas só, depois ninguém assumiu a culpa. Mas no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, nós somos os errados. Ele não falha, Ele não erra, igreja. Se apaixone por Deus todos os dias. Um apaixonado quer estar perto. Um apaixonado quer gastar tempo. Um apaixonado quer estar junto. Um apaixonado faz loucuras. Um apaixonado quer doar a vida dele se for preciso por essa pessoa. Em terceiro lugar, disciplina. É impossível amar esse Deus de verdade sem disciplina. Precisa ser uma prática. Precisa ser um desafio todos os dias, todos os momentos. Eita, eu amo meu Deus, aleluia. Mas eu amo essa central. Opa, Senhor, calma. Eu amo o Senhor diferente. Amor, sem ti eu não vivo. Ô Senhor, é sem o Senhor. Foi o Senhor que... Desculpa, amor, sem ti eu vivo, viu? Mas não quero separar, não. É só uma comparação aqui. A gente diz para alguém, olha, eu morro sem ti. Morre nada, você vive. Tem uma história que diz que a mulher estava no enterro do marido, e ela chorando, me leva, me leva. Aí o barro desmoronou da beira da sepultura e caiu. Ela disse, estava brincando, eu quero voltar. A gente diz que não vive sem uma pessoa, mas isso é um eufemismo. Ô irmãos, nós não vivemos sem a presença de Deus. Nós não vivemos sem a presença do nosso Deus. Pastor, o que não pode faltar em 2024? Só Deus, meus irmãos. O resto você vive sem sim. Eu não vivo sem essa casa. Daqui a pouco está lá na outra dizendo, aquela casa velha, rapaz, não sei como é que eu morei lá. Meu celular, eu não sei o que seria da minha vida sem esse telefone. Daqui a pouco está olhando para o do outro dizendo, essa carniça, bom é aquele. Agora, meus irmãos, eu quero te dizer, sem Deus você realmente não vive. Ele estava, Ele está, Ele estará. Eu quero falar algumas coisas práticas para você. Alguns sinais visíveis de que você ama a Deus. Se você ama a Deus, você declara verbalmente o amor dele com todo o seu coração, alma, entendimento e força. Você não tem vergonha de falar isso. Aquele amigo da faculdade, que não sabe que você se converteu, e vê alguém dizendo graça e paz, aqui não, aqui... Graça e paz, meu querido. Estou servindo a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí beijando muitos, não, meu namoro é corte. Só vou beijar no casamento. Uma pessoa que ama a Deus, ela não tem medo de expressar publicamente seu amor. Você casaria com uma pessoa que só fala que te ama em secreto? Que na hora que está na frente dos outros, larga a tua mão? Não, por favor, vai por lá, para o povo não ver nós dois juntos. Ô grude. Quem ama expressa em público. Você tem alegria em gritar para o mundo inteiro ouvir que você ama a Deus? Mais um. Quem ama a Deus prioriza Deus diariamente. Eu estou com um peso na consciência aqui. São 20 horas e 54 minutos. Mas eu não li ainda a minha Bíblia hoje, o texto de hoje, da leitura da Bíblia em um ano. Eu só li as coisas da pregação. E a minha consciência está dizendo aqui, tu não vai deixar chegar a meia-noite. Meus irmãos, quando nós amamos a Deus, a gente prioriza Ele diariamente. Quem tem coragem de dizer para a mulher, hoje eu não vou te priorizar não, para o marido? Você já teve coragem de estar na empresa e dizer para o teu patrão, aqui não é minha prioridade? Você está naquilo que Deus criou.
você está vivendo onde Deus criou, você está desfrutando de tudo que Ele fez. Faça de Deus a tua prioridade. Mais uma, quem ama a Deus sobre todas as coisas, se torna íntimo dEle, através da sua palavra e da meditação. Eu conheço John Piper, nunca o vi pessoalmente, mas ainda espero que eu veja, teólogo vivo, mas eu conheço ele através dos livros dele. Eu conheço alguns mártires através dos seus livros. Eu conheço o meu Deus mais do que eu conheço esses autores, porque eu posso senti-lo através da adoração e meditação na sua palavra. Quem ama a Deus, adora ao Pai como Ele quer, em espírito e em verdade. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você pegue isso como chave para a tua vida. Nós não vamos à presença de Deus, meus irmãos, para buscar as demais coisas. Nós vamos à presença de Deus por quem Ele é, por causa da beleza da sua santidade. As demais coisas são consequência de um relacionamento com Deus. Então é mais ou menos assim, eu busco Deus por quem Ele é, eu adoro por quem Ele é, eu amo por quem Ele é. Porque se eu vou no comércio, eu quero comprar uma coisa. Se eu vou em uma borracharia, provavelmente remendar um pneu. Se eu vou em um restaurante, eu quero me alimentar. Qual foi a última vez que você foi em um restaurante para levar comida para o garçom? Qual foi a última vez que você foi numa borracharia e disse para o borracheiro: deixa eu olhar o teu pneu aqui, o teu carro hoje, eu que sou o borracheiro, eu vou arrumar aí, bora, vai descansar. Qual foi a última vez que você chegou no comércio com um fardo de arroz e entregou para o comerciante e disse: aqui ó. As demais coisas não devem ser o alvo da gente ir até Deus. Nós precisamos buscar Ele pela presença dEle, por causa do amor dEle, por causa daquilo que Ele representa para nós. E as demais coisas, então as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, me diga uma coisa para mim começar 2024 bem. Ame o Senhor mais do que você ama a tua esposa, mais do que você ama teus filhos. Seja capaz de sair de um emprego se for preciso por causa dele. Seja capaz de entrar em um emprego por causa dele. Seja capaz de começar uma faculdade por causa dele, ou seja capaz de cancelar uma faculdade por causa dele. Seja capaz de mudar de país, de sair de casa só com a roupa do corpo por causa dele. Ou seja capaz de ir para dentro de casa e comprar um guarda-roupa inteiro de roupa por causa dele. Mas que tudo o que você fizer nesse ano que se inicia, seja primeiro por causa do seu amor por Deus, acima de todas as outras coisas. Quem ama a Deus ama seu próximo. Anote mais alguns aí, por favor, para mim encerrar. Quem ama a Deus, primeiro, umas outras afirmativas. Não ama o mundo. 1 João capítulo 4, verso 20. Se você puder abrir, eu estou encerrando. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ame a Deus mais do que todas as coisas deste mundo, mais do que o dorama, mais do que as programações que você mais gosta, mais do que um lugar de lazer, mais do que o dinheiro. Não ame nada dessa terra mais do que você ama a Deus e nem esteja apegado a nada disso. Mais uma, quem ama a Deus ama seu irmão, é a consequência do texto de Mateus que a gente leu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti. Quem ama a Deus ama seu irmão. Quem ama a Deus obedece. Quem ama a Deus o obedece. Você já viu aquele filho que diz: pai, se o senhor deixar eu sair no carro, eu vou ser obediente. Você já parou para pensar que às vezes nós somos assim? Você diz para a esposa: amor, se você deixar eu ir para a bola, né? Porque o homem sabe, conversa. Amor, se eu deixar eu ir para a bola, então a gente vai para tal lugar. Não pode ser uma negociação, meus irmãos, a obediência com Deus. Pai, eu te amo ao ponto de te obedecer, independente do que vem pela frente.
independente das coisas que estão por vir. Quem ama a Deus acima de todas as coisas. Quarto lugar, Romanos 8, 28. Quem ama a Deus acima de todas as coisas cooperam para o bem dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quinto, dessas outras afirmativas bíblicas. Quem ama a Deus, irmãos, e aqui eu me alegro demais. Tiago 1:12. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 12. Abre em Tiago, obrigado, Tiago. Tiago 1:12. NVI. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, o que vai acontecer? Receberá a coroa da vida, a qual quem prometeu, gente? Quem prometeu? Sua esposa? Seu marido? Eu quero fazer um negócio aqui, mas para não constranger ninguém, toda igreja fecha os olhos. Toda igreja fecha os olhos. Tá bom? Fecha os olhos. Você que sua esposa já prometeu uma coisa e não cumpriu, levanta a mão. Você que seu marido prometeu uma coisa e não cumpriu, levanta a mão. Você que seu patrão prometeu uma coisa e não cumpriu, levanta a mão. Você que já prometeu uma coisa e não cumpriu, levanta a mão. Irmão, tudinho reprovado, ó. Agora venha para cá. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ter sido aprovado, vai fazer o quê? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. Como diz o Lázaro, irmão Lázaro, falecido, ainda bem, eu vou morar no céu. Eu quero te convidar a se colocar de pé.